E aí, galera corintiana? Chegou a hora de mais um vídeo recheado de informações quentes sobre o nosso timão. Mas antes de começarmos, não esqueçam de se inscrever no canal e dar aquela força com o like, hein? Vamos lá conferir as últimas notícias fresquinhas do nosso amado clube. A chegada de Pedro Raul ao Corinthians, no início de 2024, foi cercada de grandes expectativas. Contratado por 5 milhões de euros, cerca de 24,6 milhões de reais na cotação da época, o atacante teve 100% de seus direitos econômicos adquiridos junto ao Toluca, do México. A transação, considerada de alto investimento, fez do jogador uma das grandes apostas do clube para a temporada. No entanto, os planos não saíram como esperado, e a contratação acabou entrando para a lista das piores do ano, de acordo com votação do portal GE. Globo, onde Pedro Raul ocupou o segundo lugar com 12,61% dos votos, ficando atrás apenas de Douglas Costa, do Fluminense. Pedro Raul iniciou sua trajetória no timão assumindo a titularidade na vaga de Yuri Alberto e despertando esperança na torcida. Contudo, sua sequência foi interrompida após uma lesão sofrida ainda durante o Campeonato Paulista, em partida contra a Portuguesa. O episódio marcou o início de uma fase difícil, na qual o atacante foi gradualmente perdendo espaço no elenco. Com o técnico Ramon Dias, disputou apenas 10 jogos, sendo titular em 3 deles, e terminou a temporada sem marcar gol sob o comando do treinador. Entre setembro e dezembro, o atacante foi utilizado em apenas 3 das 15 partidas realizadas pelo Corinthians, somando tímidos 20 minutos em campo. A falta de protagonismo refletiu diretamente nos números do atacante. Na temporada, Pedro Raul marcou apenas 3 gols e deu uma assistência, desempenho considerado abaixo do esperado para um jogador contratado a peso de ouro. Seu último gol foi registrado em abril, durante a goleada por 4-0 sobre o Nacional, do Paraguai, pela fase de grupos da Sul-Americana. Na ocasião, ele aproveitou um cruzamento de Igor Coronado nos minutos finais para fechar o placar. Desde então, o centroavante não conseguiu retomar a confiança e o desempenho que o destacaram no futebol mexicano. O contrato de Pedro Raul com o Corinthians, válido até o final de 2028, é um dos mais longos do elenco, o que aumenta a pressão sobre seu futuro no clube. Enquanto parte da torcida ainda alimenta a esperança de uma reviravolta, outros veem a contratação como um erro estratégico que custou caro aos cofres do timão. A frustração é ainda maior diante das expectativas iniciais e do potencial que o jogador demonstrou em sua carreira anterior. A inclusão do nome de Pedro Raul na lista das piores contratações do ano apenas reforça o quanto sua passagem pelo Corinthians está distante do impacto desejado. O caso de Pedro Raul levanta questões importantes sobre planejamento, aproveitamento de atletas e as decisões de investimento no futebol. Resta saber se o atacante conseguirá mudar a narrativa em torno de sua contratação e provar seu valor dentro de campo. A torcida corintiana, sempre apaixonada e exigente, aguarda ansiosa por respostas. Afinal, a história ainda pode ser reescrita, mas o tempo para isso começa a se tornar cada vez mais escasso. Nos bastidores do futebol, um nome tem circulado com força nos últimos dias: Hulk, o atacante que é ídolo absoluto no Atlético Mineiro, pode estar a caminho do Corinthians. Embora as conversas ainda estejam em estágio preliminar, o interesse do timão em contar com o poder de fogo do atacante vem ganhando cada vez mais destaque. Depois de uma temporada brilhante no Galo, onde conquistou títulos e quebrou recordes, Hulk pode estar pronto para um novo desafio no futebol brasileiro, e o Corinthians parece ser o destino mais provável. A chegada de Hulk ao Corinthians geraria um impacto significativo, não só pelo peso do seu nome, mas pela sua capacidade de decidir jogos com sua força e precisão. No Atlético Mineiro, ele se consagrou como um dos maiores artilheiros da história do clube, e sua presença no elenco corintiano poderia elevar o time a um novo patamar. Com a possibilidade de reforçar o ataque de um dos clubes mais tradicionais do Brasil, Hulk se tornaria, sem dúvida, o centro das atenções e o principal nome do time. Resta aguardar os próximos capítulos dessa novela que promete agitar o mercado da bola. Hulk é um jogador que mistura força física impressionante com uma habilidade técnica refinada, características que o tornam uma verdadeira máquina de gols. Seu potente chute de longa distância é uma das armas mais temidas no futebol brasileiro, capaz de balançar as redes de qualquer goleiro. Além disso, sua explosão em arrancadas e sua capacidade de vencer duelos individuais são atributos que o tornam uma ameaça constante para as defesas adversárias. Sua versatilidade também é um trunfo, pois pode atuar tanto como centroavante quanto como atacante pelos flancos, sempre criando jogadas decisivas. Se confirmar sua transferência para o Corinthians, o timão ganharia um jogador com características únicas, capaz de transformar qualquer partida em uma vitória. A expectativa em torno de Hulk no Corinthians cresce a cada dia, principalmente pela sua mentalidade vencedora e sua experiência em competições internacionais. Sua chegada poderia ser a chave para que o time alvinegro almejasse novos títulos de expressão, tanto no Campeonato Brasileiro quanto em torneios internacionais.
Com um atacante como Hulk, o Corinthians ganharia não apenas em força ofensiva, mas também em liderança e personalidade dentro de campo. Seus dribles poderosos, combinados com uma finalização implacável, certamente agitarão a torcida e trarão ainda mais brilho à camisa do Timão, prometendo momentos inesquecíveis para os corintianos. Antes de seguirmos, se curtir o vídeo, deixa um like e clique no sininho do canal Fala Fiel News para não perder nada novo, tá? Continuando. Hulk tem sido uma figura imponente no futebol mundial, especialmente durante suas últimas temporadas no Atlético Mineiro. Nas temporadas 2021, 2022 e 2022-2023, o atacante brasileiro continuou a mostrar sua força, habilidade e capacidade de decidir jogos importantes. Em 2021, Hulk chegou ao Galo e rapidamente se tornou uma peça-chave no esquema de jogo. Ele foi fundamental para a conquista do Campeonato Brasileiro e da Copa do Brasil, somando 26 gols em 41 jogos na temporada 2021-2022. Sua presença na área adversária, sua força física e sua capacidade de marcar gols de diferentes maneiras o tornaram um dos jogadores mais temidos do futebol nacional. Em 2022, ele seguiu com atuações consistentes, continuando a ser um dos principais artilheiros do clube, e mesmo com a concorrência crescente de novos talentos, sua influência dentro de campo não diminuiu. A perspectiva de Hulk se juntar ao Corinthians traz uma enorme expectativa. O time alvinegro, que tem enfrentado altos e baixos nos últimos anos, poderia ganhar muito com a chegada de um jogador tão completo. Com sua força física e finalização precisa, Hulk seria uma ameaça constante na área adversária, algo que o Corinthians precisa para aumentar sua produção ofensiva. Além disso, sua experiência internacional poderia ser crucial para ajudar o clube em competições de peso, como a Libertadores. Com a capacidade de decidir jogos importantes e a mentalidade vencedora, Hulk poderia ser a peça que faltava para que o Corinthians almejasse títulos mais expressivos, trazendo à torcida um novo patamar de esperança e confiança. Agora, queremos saber a sua opinião, torcedor corintiano. A chegada de Hulk ao Corinthians seria um verdadeiro divisor de águas para o clube? Com seu currículo impressionante e a força física que encanta a todos, o atacante poderia se tornar a estrela que faltava para o time. A torcida está sedenta por títulos, e a expectativa é de que Hulk seja o homem de decisão, aquele que possa brilhar em momentos cruciais. Mas, será que ele se adaptaria rapidamente ao futebol brasileiro após tanto tempo jogando fora? Será que o Galo de São Paulo tem tudo para se tornar ainda mais forte com esse reforço de peso? Queremos saber o que você pensa. O que será que o torcedor do Corinthians espera do desempenho de Hulk no time? Ele poderia repetir as atuações de destaque que teve no Atlético Mineiro e em clubes internacionais, ou a pressão do Corinthians seria um desafio maior? Em um time que precisa de um líder ofensivo, Hulk tem tudo para ser o grande protagonista, mas será que ele conseguirá corresponder às expectativas e se tornar ídolo da Fiel? Se você acredita que Hulk pode ser o atacante que o Corinthians tanto busca, deixe sua opinião nos comentários e se junte à discussão sobre o impacto dessa possível contratação. O futuro do Timão pode estar prestes a mudar, e sua opinião pode ser a chave para entender o que vem por aí. Todo dia tem novidade do Corinthians. Se inscreve no canal e dá um like para continuar sabendo de tudo. Comenta o que você acha nas notícias, isso ajuda muito o Corinthians. Tchau, até o próximo vídeo.